Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou contar várias curiosidades sobre a Coreia, que é o seguinte: 10 coisas que você não deve fazer na Coreia. E eu já fui pra Coreia? Não, nunca fui pra Coreia, né? Mas um dia eu vou. Só que pessoas inteligentes aprendem com o erro dos outros ou com o conselho dos outros. Então tem um blog, gente, muito interessante, que é Brasileiras pelo Mundo. Mulheres que moram no Canadá, no Japão, na China, na Coreia, elas contam a experiência delas nesse blog. Ela coloca 10 coisas que você não deve fazer em tal país, ou 10 motivos para você morar naquele país, tipo, diversas curiosidades. Então, se você tem curiosidade de conhecer algo sobre um país que você tem muita vontade de visitar, vai lá nesse blog que provavelmente vai ter esse país que você quer muito visitar. E lá tem essas 10 coisas que nós não devemos fazer na Coreia. E eu amei, gente, porque assim, né, são 22 anos morando no Brasil. E estudando as outras culturas, você vê o tanto que é diferente. Então, com certeza, eu ia chegar lá e ia ter aquele choque de cultura, porque o Brasil é um país muito, né, e tal, e já nos países orientais não é bem assim. Então, chega de falar e vamos lá ver como é que é essa Coreia. Primeiro ponto. Falar alto em público, em transporte público, gente, lá não pode, sabe? Porque assim, é a questão de que os coreanos não gostam de ser incomodados e não gostam de incomodar as pessoas. Então, em transporte público, você não vai ver ninguém falando alto, não vai ver aqueles funkeiros lá, ouvindo aquela música alta, não vai ver aquela mulher discutindo com o marido no telefone. Então, essas coisas não existem lá, porque eles consideram uma falta de educação. Então, obrigada, acho que foi a Amanda que escreveu o artigo, obrigada por avisar, porque eu, né, como uma típica brasileira, falo alto em transporte público. Não alto assim pra incomodar, mas é porque faz tanto barulho o ônibus, né, que eu tenho que falar um pouquinho mais alto pra pessoa me entender. 2. Dar ou receber coisas com uma mão. Isso é muito... Gente, a gente faz isso, a gente nem repara, né? Você fala, tá, toma aqui o presente. Você vai entregar pra pessoa. Na Coreia, não. Na Coreia, você tem que receber com as duas mãos e também entregar com as duas mãos. Quem assiste novela coreana vê muito isso. E eu nunca tinha prestado atenção. Mas realmente, eles fazem isso mesmo. Então, se você for na Coreia, for receber ou dar algum presente, por favor, utilize as duas mãos, tá bom? Hashtag fica a dica. Terceira coisa que você não deve fazer na Coreia: chamar alguém com a palma da mão virada pra cima, igual a gente faz aqui. Ô, fulano, vem cá, vem aqui rapidinho, vem cá, viu? Gente, isso é muito normal pra gente chamar alguém assim. Na Coreia, não. Na Coreia, se você for chamar alguém, você tem que fazer com a palma da mão virada pra baixo. Quem assiste novela oriental vê eles fazendo muito isso, senhorzinho fazendo assim, né? Porque você faz isso daqui é pra animais lá na Coreia. Então, se você fizer assim pra alguém, você vai estar ofendendo essa pessoa. Então, ou você faz assim, ou você faz chogyo, que é, né, uma palavra em coreano pra você chamar uma pessoa que você tá querendo falar com ela no restaurante, então você fala chogyo. Ou então você faz com a palma da mão virada pra baixo. Quarta coisa que você não deve fazer na Coreia: rejeitar presente de pessoas mais velhas, né? Eu amo presente, isso não ia correr o risco de eu rejeitar. Mas é porque aqui no Brasil, nós somos ensinados pelo papai e pela mamãe de não aceitarmos coisas de gente estranha, né? Tipo assim, se você vê alguém na rua estranho te chamando, você corre. Aqui no Brasil você tem que correr, não pode dar moral, entendeu? Lá na Coreia, se um senhor quiser te dar um presente, você tem que receber. Se você vai abrir ou não, isso daí já é com você, né? Mas você tem que receber esse presente de alguém mais velho. Quinta coisa que você não pode fazer na Coreia é tocar alguém mais velho ou superior a você, né, na cabeça. Você não pode, porque eles vão entender isso como se você estivesse rebaixando ele. Então você não... Eu toco minha avó na cabeça, né, tipo, pra fazer um cafuné, mas sei lá, né? Não pode fazer isso na Coreia. Mas a mulher que escreveu o artigo diz que já viu casais entre si fazerem isso, ou então entre pai e filhos, né? Mas isso daí, gente, né, são exceções, mas você não deve fazer isso, tá bom? Sexta coisa que você não deve fazer na Coreia, ainda bem que ela me avisou, porque, gente, a gente não ia imaginar isso, né? Na Coreia, você não pode colocar o chocará da forma vertical na tigela de arroz. E assim, o que é um chocará? Vou mostrar pra vocês, que é isso daqui. É o ohashi do Japão, sabe, gente? Ai, calma, que eu tenho... Chocará seria isso daqui na Coreia, esses pauzinhos pra você comer. Então, a tigela de arroz é mais ou menos desse jeito aqui. Tá, que isso daqui é uma tigela, não de arroz, mas imagine que é a tigela do arroz da Coreia, né? Você não pode, e também porque não é muito fundo, você não pode colocar
o chocará em pé, assim, ó, na tigela de arroz. Por quê? Na Coreia é muito comum, assim, nos cerimoniais lá funerais, tem incenso. Isso daqui lembra um incenso. E lá tem as tigelas de areia, se eu não me engano. Então o incenso fica assim, né, lá, o incenso lá, trazendo boas energias e para afastar a tristeza daquele lugar. Então se você tá comendo lá e você termina de comer e coloca assim, eles vão entender que você tá chamando a morte pra mesa. Então não faça isso. Não coloca o chocará, gente, na tigela de arroz, tá bom? Avisados, estão avisados. Se fizerem isso, já sabe, né? Sétima coisa que você não deve fazer na Coreia, eu amo, gente, porque eu acho que a minha alma é oriental, eu sou um pouco japonesa, chinesa e coreana, sabe? Porque não pode trocar afeto em público. Sabe aqueles namoradinhos que você encontra no final da escola, 11 horas da manhã, meio-dia, né? Você encontra aqueles casalzinhos lá se abraçando, se beijando, isso não pode na Coreia, porque é considerado uma falta de respeito. Pode acontecer até de uma pessoa, entendeu, se sentir ofendida e, entendeu, colocar você na justiça porque você ofendeu aquela pessoa. Então na Coreia não pode. E na China também é desse jeito, né? Na China não é muito comum você ver aqueles casalzinhos se abraçando ou se beijando em público, porque eles consideram que é uma falta de respeito, então eles não trocam tanto afeto assim na rua. E também é difícil eles, assim, andar de mão dadas é o máximo. Agora ficar se beijando, se abraçando, não, querido, não pode, tá bom? Só aqui no Brasil que você vê essas coisas, em outros lugares também. É um ponto positivo pros meninos aqui no Brasil. E agora, se eles forem pra Coreia namorar alguém da Coreia ou da China, vai sofrer bastante. Oitavo item que é proibido na Coreia, não é proibido, você não deve fazer na Coreia, que é sentar em lugares destinados a preferenciais. Aqui no Brasil, assim, não é que as pessoas são sem educação, existem as pessoas sem educação, mas aqui no Brasil não é proibido você, só no metrô, né, porque realmente aquele assento é preferencial. Mas no ônibus tem os assentos preferenciais, só que tá escrito lá. Na ausência de alguma das pessoas nesse estado, né, você pode sentar, o assento é livre. Só que na Coreia, eles não sentam de jeito nenhum, então se tem um assento que é destinado a preferencial, eles não vão sentar. Vai ficar uma vaga, pode ter nenhum idoso lá no lugar onde eles estão, mas vai ficar vago, ninguém vai sentar lá. Já que no Brasil não, eu mesma já, né, sentei, porque, né, faltava lugar e tá escrito lá que era livre, então eu sentei. Nono lugar está entrar em lugares com sapatos. Nós sabemos que isso é muito dos orientais, né? Na China, no Japão e na Coreia tem isso, porque eles acreditam que quando você vai na rua, faz muito sentido. Você pisa lá, tem muita sujeira, tem muita bactéria e tem aquelas energias ruins. Então quando você entra em casa com esse sapato, você traz de tudo que é impuro do lugar onde você passou. Então você deixa seus sapatinhos lá fora, coloca outros sapatinhos e entra dentro de casa para estar limpo, as energias estarem positivas e é isso aí. Entendeu? Então você não deve entrar numa casa de um coreano, chinês ou japonês de sapatos. Última coisa que você não deve fazer na Coreia: você não deve dar gorjeta ao garçom, porque eles dizem que eles não estão fazendo mais do que a obrigação do trabalho deles, que é atender as pessoas e servir as pessoas. Então você não deve dar gorjeta para ele, o bolso agradece. Aqui no Brasil é comum, tipo assim, um garçom foi muito bom ou não, né? Você tem que dar os 10% dele, né? Você dá os 10% pra dar aquela alegradinha no dia da pessoa. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Você que tá querendo ir na Coreia como eu, né? Vamos aí prestar atenção às dicas do que a gente não deve fazer na Coreia, né? Porque somos muito brasileiros, então vai ter aquele choque de cultura. E os orientais costumam ser bem reservados, então vamos tomar aquele básico cuidado, né? Da gente não ofender eles, porque é o que a gente não quer na realidade, né? Porque a gente quer abraçar, quer fazer muitos amigos na Coreia. Então é isso aí, pessoal. Não se esqueça de se inscrever no meu canal, compartilhar com seus amigos, clicar em gostei e é isso aí. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!